Olha o meu cabelo novo, aí finalmente aparecendo. Quem me segue no Instagram já viu, então gente, se vocês quiserem ver novidades em tempo real das atualizações da minha vida, me sigam no Instagram, senão vocês só vão ver aqui. Se vocês quiserem dicas de finalização de cabelo, sigam o Glauco para mais conteúdos. Não sigam não. Foi você que cortou? Não, foi a minha mãe. Beijo, mãe. Mua. Beijo. Qual é o nome da sua mãe? Por que eu sempre esqueço, meu Deus? Cristina. Beijo, Cristina! Começou mais um vídeo da SBD trazendo um papo que muita gente pergunta. Perguntou pra gente várias vezes, a gente não aguenta mais. Onde quer que a gente vá, as pessoas estão perguntando isso e a gente fica, ah, meu Deus, e agora? Por que raios os filmes são redublados? Você vai lá e você vê um filme e tá acostumado a ouvir aquela voz, aquela entonação com aquelas pessoas, às vezes, que muda. E aí, do nada, muda uma fala que você tá muito acostumado a ouvir ou muda a pessoa que dublou. Ou muda o elenco inteiro. E tem alguns motivos pra isso acontecer. Posso começar? Pode, por favor. Vou começar. A primeira, questões contratuais. Às vezes, você vai lá e assina um contrato dizendo que você autoriza a usar a sua voz por X anos. E aí, um belo dia, esse contrato acaba. Esse contrato expira. O tempo que você tinha disponibilizado a sua voz acaba. Às vezes, não precisa redublar. Por quê? Porque eles vão lá com um novo contrato para cada um e todos os dubladores e falam: você pode reassinar aqui pra gente manter mais não sei quantos anos? Pode. Mas às vezes, a pessoa não quer. Ou dois, a pessoa morreu. Porque esses contratos são longos, né? Às vezes, 50 anos de contrato, a pessoa morreu, a gente faz o quê? Redubla. Então chama todo mundo que tá vivo e que quer dublar de novo, e os que morreram, os que não têm interesse em dublar de novo, ou não estão mais na carreira, por N motivos, eles são substituídos. E aí, esse é um dos motivos pelo qual, de repente, do nada, aquilo que tu tá acostumadão, muda e a voz sai, vai pra outro lugar, ou pra outra interpretação, até pra outra qualidade de áudio. Porque você há de convir comigo que 30, 40, 50 anos de diferença tecnológica é muita coisa. Então, às vezes, a própria captação fica em outra qualidade, fica bem mais diferente. Essa questão da qualidade, pra quem não sabe exatamente do que a gente tá falando, funciona assim. Antigamente, a dublagem era feita com todo mundo em estúdio, porque só dava pra gravar as vozes numa faixa de áudio só. O que são essas faixas de áudio? Se você já teve a oportunidade de mexer aí com software de gravação, de edição, de áudio e vídeo, você vai perceber que tem algumas, na timeline ali, tem faixas diferentes, que são as faixas de vídeo, que dá pra você sobrepor um vídeo sobre o outro pra fazer uma edição, e as faixas de áudio, que você pode fazer mixagem ali, de colocar, juntar uma música na outra, fazer um efeito sonoro. Antigamente não tinha essa tecnologia, então a faixa de áudio vinha numa só. E o que se fazia? Tirava todo o áudio do filme, vozes, músicas, efeitos sonoros, pra poder colocar a voz da dublagem. Um exemplo que tem é na série Rebelde. Nessa época também vinha... A série é série ou a novela? Novela, perdão. Tem um a novela, aqui eu assisti muito, porque eu era muito fã, fiquei até empolgada. Vai. Ai, meu Deus. E também em Chaves acontece isso. O que acontece? Eles tiraram toda a faixa de áudio, não tem música, não tem efeitos sonoros, pra poder colocar a dublagem, e tiveram que dublar, inclusive, os efeitos sonoros. Tem um trecho bem engraçado que é o pessoal entrando numa sala, só que são várias pessoas, então é um som de passo que eles colocaram ali, parece um sapatinho que todo mundo andando, loucura. Hoje em dia, nós mesmos aqui gravando, a gente já consegue fazer as nossas edições aqui, colocar um efeito sonoro, sobrepor uma voz com a outra, fazer um efeito de voz, porque a tecnologia evoluiu e já está muito mais acessível. Então, na dublagem já está muito mais possível você dublar sem tirar os efeitos sonoros, porque quando chega o filme pro estúdio dublar, já vem separado uma faixa só com os efeitos sonoros, uma faixa só com as vozes, uma faixa só com as músicas, então só precisa substituir ali a faixa das vozes. Entendeu, Luísa? Entendi, Glauco. Muito obrigada pela explicação maravilhosa. De nada. Outro motivo pelo qual os filmes podem ser redublados. Às vezes, o filme é dublado para um lugar específico. Como assim um lugar específico, Luísa? Te explico. Às vezes, o filme está sendo dublado para uma TV aberta, para uma emissora de TV aberta. E aí eles vão lá e dublam um filme. Aí, depois, por exemplo, a Netflix,
que é uma plataforma de streaming. Ela quer passar esse produto dublado. Só que a dublagem que a gente conhece foi contratada por uma emissora aberta, de TV aberta. E aí, a plataforma de streaming não pode pegar essa dublagem porque não foi feita pra ela. A emissora de TV aberta teria que vender essa dublagem. E às vezes não faz tanto sentido pra plataforma de streaming comprar uma dublagem pronta. Eles preferem fazer de novo. Aí eles falam, não, obrigada, ô emissora de TV aberta, gratidão aí, glautidão aí, mas a gente vai querer refazer. Aí eles entram em estúdio de novo e refazem. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando os filmes são dublados pra avião. Às vezes você vai dublar um filme específico para passar em avião e não é a dublagem do cinema, porque aí antes foi feito para passar no cinema e o avião não quis comprar a dublagem do cinema, entende? Às vezes as diferentes plataformas que esse produto dublado pode passar não conversam entre si para dividir essa dublagem. Eles contratam por si próprios, ou com os mesmos dubladores, ou mudando tudo. Inclusive, tem casos do mesmo filme dublado no Rio e em São Paulo, com dubladores diferentes, porque foram para plataformas diferentes. Mas, Glauco, Luísa, não é mais fácil pegar o filme e dublar para todas as possibilidades que possa ser feito, para não ter que ficar tendo esse retrabalho, blá. Claro que é mais fácil, óbvio que é mais fácil. Mas quem disse que a vida é fácil? Se você pegar, por exemplo, um filme de blockbuster gigantesco, é uma dublagem única. Quando o filme é para cinema, é um pouco mais fácil que essa dublagem se mantenha, porque eles têm um grande trabalho para fazer um produto dublado para cinema. Tem um detalhe um pouquinho maior, a hora de cinema não é mais cara à toa, porque existe todo um detalhe, todo um cuidado, porque isso vai passar muito. E aí, quando rola em cinema, eles costumam aproveitar. Mas quando é um filme que estreia para plataformas específicas, é um pouco mais fácil desse tipo de coisa acontecer, dessa possibilidade de divisão das dublagens ou de múltiplas dublagens acontecer. E por último, acontece a redublagem do filme por causa de vocês. E nós, fãs de dublagem, de filmes dublados, quando nós percebemos que um filme, uma série, não tá com a dublagem tão boa, podia estar melhor, que a gente sente que tá descolando, essa nossa insatisfação, quando ela é demonstrada, expressada, a emissora, o canal ali, o produto, o serviço de streaming, quando ele ouve, quando chega nele, ele faz essa redublagem, que foi o caso da série La Casa de Papel, foi o caso da série The Umbrella Academy, ambas da Netflix, que no começo tava com uma dublagem não tava tão boa, e houve esse processo de redublagem para poder ficar mais coladinho ali, ficar mais invisível. Por exemplo, eu quero até que você me conte como é que foi esse esquema do The Umbrella Academy, porque eu não vi, mas eu sei que o que aconteceu no La Casa de Papel foi, receberam muitas reclamações da dublagem da primeira e da segunda, ou só da primeira, não me lembro agora, mas aí o que a Netflix fez? Pegou os mesmos dubladores e botaram pra outro diretor com uma visão de dublagem um pouquinho mais organizada e, enfim, com um padrão de qualidade mais alto, para poder esses mesmos dubladores que já tinham dublado serem dirigidos de forma mais qualificada. Então, nesse caso, os dubladores nem mudaram, mas a dublagem foi refeita. No The Umbrella Academy foi diferente o negócio. Peraí que apagou minha luz! Não sei por quê! Não rouba minha luz! Luísa tá me sabotando! Tô do outro lado da ponte aérea, garoto. Tô aqui quietinha. No caso da série The Umbrella Academy, eles simplesmente substituíram o elenco de dublagem inteiro. São casos e casos. A dublagem, ela tem essa característica meio anamórfica. Uau, eu nunca nem... Anamórfica? Eu não conheço anamórfica. Anamórfico, quer dizer de complexidade progressiva que está mudando em uma forma maior complexidade. Pelo menos no momento e desde que ela surgiu, ela tá ainda sempre, né... Ela não tem uma forma certinha de se fazer. Cada caso, claro, tem... Não é exatamente, não é a bagunça. Cada caso é um caso ali, uma forma de agir em determinadas situações. Da vida, em geral, é assim, né? Então, a dublagem, ela acompanha um pouco a vida. E a dublagem, no final das contas, ela é nova, né? Ela é um baby, de alguma forma. A dublagem mundial tem quase 100 anos que começaram a gravar o áudio por fora, mas a dublagem brasileira começou ali na altura da ditadura, mais ou menos. Foi porque eles começaram a botar nessa coisa meio patriota de botar todos os filmes com a linguagem em português. Então, isso é o quê? 60 e pouco? Estamos em 22. Foi um pouquinho antes, não? Branca de Neve foi antes, não foi? 38? É verdade. Deu uma intensificada nesse momento. Uhum.
O que nos dá de dublagem brasileira é menos de 100 anos. Então, menos de 100 anos é pouco. Então, a gente meio que, em determinados pontos e casos, a gente tá entendendo como se faz vivendo e fazendo rolê na vida, como o Glauco falou. É uma coisa bem filosófica. São casos e casos. Depende muito do que acontece, do que se exige. Então, esses são alguns dos casos que levam aos filmes a serem redublados. Espero que nesse vídeo a gente mate essa curiosidade intensa de entender por que, meu Deus, mudou a voz do filme. Eu já vi esse filme, por que isso tá acontecendo? Por causa de um desses motivos aí que listamos lindamente. E Glauco tá tendo ali um... Glauco tá me imitando. Tá fazendo que Glauco um tava fazendo lip-sync. graça. Ah. Tá fazendo um lip sync seu. Tem muita zoeira nesse vídeo e pouca informação. Acaba logo aí, porque senão... Acabou, então! No caso da série The Umbrella... No caso da série... No caso da série The Umbrella... Por favor, bota isso. Bota isso, por favor. Parei.